Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui. Vamos lá para mais uma aulinha. O tópico da aula de hoje, probabilidade espaço amostral, né? Mais focado no espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades. Eu já dei o spoiler da aula de hoje. Então vamos lá, primeiro passo, vamos tentar entender o que seria esse espaço amostral. Então, o espaço amostral é o conjunto, então, conjunto de todas as possibilidades. Mas, professor, como assim espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades? Ó, vamos pensar no seguinte experimento. Eu tenho uma moeda, eu vou lançar... Vamos supor que essa moeda seja uma moeda honesta, tá? Professor, o que é uma moeda honesta? Uma moeda que tem cara e coroa. Então, o que seria uma moeda desonesta? Uma moeda duas caras ou duas coroas, tá? Então, eu vou considerar uma moeda honesta, que tem uma cara e tem uma coroa. Então, por exemplo, eu lancei uma moeda e eu quero observar a face que está voltada para cima, ó. Joguei uma moeda, peguei essa moeda, vou avaliar a face que vai ficar voltada para cima aqui. Quando eu olho, considerando que essa moeda é uma moeda honesta, quando eu olho aqui na face, pode ser cara ou pode ser coroa. Tá? Então, olha só, conjunto de todas as possibilidades, nós chamamos isso de espaço amostral. E eu vou representar por esse símbolo aqui. Então, todas as possibilidades que eu tenho de um determinado experimento que eu faça, então, exemplo. No lançamento de uma moeda. Então, no lançamento de uma moeda, o que pode aparecer? Bom, no lançamento de uma moeda pode aparecer cara. Então, pode aparecer cara. Ou pode aparecer o quê? Coroa. Ah, então esse é o meu espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades. E aí, o mais interessante aqui seria o seguinte, ó, que o número de elementos do meu espaço amostral é igual a 2. 2 por quê? Porque pode ser tanto cara quanto coroa. Eu tenho duas possibilidades. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. No lançamento, então, no lançamento de duas moedas. Ih, professor, e agora, hein? Bom, no lançamento de duas moedas, vamos pensar. O cara, eu vou chamar de K, só para facilitar a nossa vida, e o coroa eu vou chamar de C, tudo bem? Então, cara, K, coroa, C. Bom, quando eu lanço aqui a primeira moeda, o que pode acontecer? Bom, pode sair cara ou pode sair coroa. Quando eu lanço a segunda moeda, vamos supor que na primeira moeda saiu cara. Na segunda moeda pode sair cara novamente. Ou na segunda moeda pode sair coroa. Suponha que na primeira moeda saiu coroa. Na segunda pode sair cara ou também pode sair o quê? Coroa. Então, quando eu penso no meu espaço amostral, pode sair cara na primeira moeda, cara na segunda moeda. Ou cara na primeira moeda, coroa na segunda moeda. Coroa na primeira moeda, cara na segunda moeda, ou coroa na primeira moeda e coroa na segunda moeda. Se vocês observarem, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser igual a 4. Mas, professor, eu sempre tenho que ficar escrevendo o espaço amostral ali para poder contar e determinar a quantidade? Não. Nós vamos aplicar um negócio chamado princípio multiplicativo. Ah, o que é o princípio multiplicativo? Bom, o princípio multiplicativo é um princípio matemático que te auxilia a contar a quantidade de informações quando você tem que tomar decisões consecutivas. Por exemplo, aqui eu lancei uma moeda duas vezes. Olha só se eu aplico esse princípio multiplicativo, como é que eu resolveria esse problema? Bom, o número de elementos do meu espaço amostral, e aí pensando no princípio fundamental da contagem, no nosso PFC, seria o seguinte: eu estou lançando duas moedas. Na primeira moeda, eu tenho duas possibilidades, que é ser cara ou coroa. Na segunda moeda, eu também tenho duas possibilidades, que é ser cara ou coroa. E aí, 2 vezes 2,
2 vezes 2 dá 4. Seriam 4 possibilidades disso acontecer. Belezinha? Então, quando eu paro para pensar no princípio fundamental da contagem, eu estou tomando decisões consecutivas e quando eu tomo essas decisões consecutivas, eu preciso calcular isso de que maneira? Fazendo da multiplicação. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu consigo determinar a quantidade de elementos que eu tenho naquele conjunto, sem ter que literalmente escrever todos esses conjuntos. Olha só para o problema que eu tenho aqui, ó. Beto vai fazer uma viagem e está arrumando sua mala. Ele separou 6 camisetas, então, ó, ele separou 6 camisetas, ele separou 4 calças e ele separou 2 pares de sapatos. De quantas maneiras distintas Beto poderá combinar todas as peças que ele colocou na mala? Então, olha só. Não quer dizer que Beto vai usar todos os... Foram quantos? 6 camisetas, todas as calças e todos os pares de sapatos de uma vez. Ele quer saber de quantas maneiras distintas Beto pode organizar uma camiseta, uma calça, um par de sapato. Então, quantas decisões Beto tem que tomar? Beto precisa tomar 3 decisões. Ele vai escolher uma camiseta, uma calça e um par de sapato. Como é que eu faço o princípio multiplicativo para determinar a quantidade de informações que eu tenho nesse conjunto? Olha só. Ele vai primeiro escolher uma camiseta. Então, ele vai escolher uma camiseta. Tá, quantas opções de camisetas ele tem? Então, ele tem 6 opções de camisetas. E ele vai escolher, ó, uma calça. Uma calça. Tá, quantas opções de calças ele tem? Ele tem 4 opções. E ele vai escolher um par de sapatos. Ele vai escolher um par de sapatos. Quantos pares de sapatos ele tem à disposição? Ele tem 2 pares. Tá, professor, o que eu vou fazer com esses números aí, ó? Toda vez que aparecer esse conectivo I aqui, ó, o que você irá fazer? Você irá fazer uma multiplicação. Olha só que fácil, você irá fazer uma multiplicação. Ah, beleza, eu vou fazer uma multiplicação, professor? Uma multiplicação de quem? Dos valores que você tem de opção. Então, você vai multiplicar, ó. Então, 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Então, olha só que fácil. Quando você tem que tomar decisões consecutivas, aí é só você avaliar quantas decisões você precisa tomar. E você vai aplicar, você vai fazer a multiplicação dessas informações. Quer ver? Olha só mais esse exercício aqui para a gente encerrar essa partezinha aí do espaço amostral de fazer a contagem. De quantas maneiras o número de 4 algarismos? Pessoal, olha só, se o número tem 4 algarismos, eu vou ter que escolher um para as unidades, um para as dezenas, um para as centenas. E depois eu vou escolher outro para a unidade de milhar. Então, são números de 4 algarismos. Eu tenho que escolher o número para a unidade de milhar, para a centena, para a dezena e para a unidade. De quantas maneiras o número de 4 algarismos distintos. Olha só que interessante, os números precisam ser distintos. E aí eu tenho esses números aqui à disposição. Primeira pergunta, será que existe o número 4421? A resposta é sim, existe, mas no nosso problema não. Por que não? Porque esses 2 algarismos aqui, eles são iguais. Então, peraí, professor, como é que eu resolvo isso? Bom, vou escolher um algarismo para colocar na unidade de milhar. Então, na unidade de milhar, eu posso colocar ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou seja, eu tenho 5 opções. Eu vou escolher o segundo número. Vamos supor que o primeiro número que eu escolhi foi o número 2. Ó, o primeiro número que eu escolhi foi o número 2. Eu posso utilizar o 2 novamente? Não. Se eu não posso utilizar o 2 novamente, me sobrou só 1,
2, 3, 4 opções. Ou seja, na segunda posição aqui, que seria a posição das centenas, eu tenho apenas 4 possibilidades. Vamos supor que o número escolhido ali foi o número 3. Então, quer dizer que aqui, ó, eu escolhi o número 3. Para a próxima casa, eu só tenho 3 opções, ó, que seria essa, essa ou essa. Então, tenho 3 opções. Suponha que eu escolhi o número 1. Então, escolhi o número 1. Aqui é só um exemplo de construção de um número, tá? O que eu estou fazendo aqui são todas as possibilidades. E aí, para a última posição, ou eu tenho o 4 ou eu tenho o 5 como opção, ou seja, eu tenho 2 possibilidades. E aí, o que eu vou fazer com essas informações? Eu vou multiplicá-las. 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, ou seja, nós conseguimos 120 números de 4 algarismos distintos. Utilizando quem? Utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Difícil isso, pessoal? O que vocês acharam? Bem tranquilo, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa parte aí da probabilidade e construção dessas possibilidades e façam os exercícios, discutam isso bem e praticando é que nós aprendemos matemática. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.